Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 55. Ele chegara à praiazinha onde gostava de nadar, um crescente amarelo entre rochedos que se projetavam para cima, e ficou por um momento a olhar, por sobre o Mediterrâneo, para o que devia ser a Líbia, muito além do horizonte escuro. Depois saltou ligeiramente os degraus na direção da areia, chutou as alpargatas, apanhou-as e caminhou através dos contornos que cediam, macios, para o lugar onde costumava desvencilhar-se dos sapatos, da camisa, das calças. Dois jovens ingleses que falavam com um arrastado sotaque de Oxford estavam deitados como duas lagostas cozidas não muito longe dali. E além deles, duas mulheres falavam, sonolentas, em alemão. Dan olhou para as mulheres e, encabulado, ajeitou o calção de banho, ao perceber que elas tinham parado de conversar e se haviam sentado a fim de arrumar o cabelo e sorrir para ele. Como vão as coisas? Perguntou aos ingleses, embora em sua mente lhes desse o nome que todos os australianos dão aos ingleses, Pommies. Eles pareciam fazer parte da paisagem, pois estavam na praia todos os dias. Esplendidamente, meu velho, mas tome cuidado com a corrente, é forte demais para nós. Deve estar caindo uma tempestade em algum lugar por aí. Obrigado. Dan sorriu, correu para as marolas que se encrespavam inocentes e mergulhou com perfeição na água rasa, como surfista experiente que sempre fora. Era surpreendente como a água calma poderia ser enganosa. Ele sentia a corrente maligna puxar-lhe as pernas, tentando arrastá-lo para baixo, mas como bom nadador, não podia preocupar-se com isso. Com a cabeça baixa, deslizou suavemente pela água, deleitando-se com o seu frescor, com a liberdade. Quando fez uma pausa e esquadrinhou a praia, viu as duas alemãs colocando as toucas de banho e correndo a rir na direção das ondas. Juntando as mãos ao redor da boca, gritou-lhes em alemão que não saíssem da parte rasa por causa da corrente. Rindo, elas acenaram para ele, como a dizer que haviam compreendido. Ele tornou a enfiar a cabeça dentro d'água, voltou a nadar e supôs ouvir um grito. Mas nadou um pouco mais. Depois parou para ficar em pé num local onde a corrente do fundo não puxava tanto. Era um grito, sim. Ao virar-se, viu as mulheres lutando e gritando, com o rosto contraído. Uma delas tinha as mãos erguidas para o alto e estava afundando. Na praia, os dois ingleses aproximavam-se, relutantes, da água. Ele girou sobre si mesmo e nadou, célere, na direção das mulheres. Braços tomados de pânico estenderam-se para ele, aferraram-se a ele, arrastaram-no para baixo. Dan conseguiu segurar uma delas pela cintura o tempo suficiente para desferir-lhe um golpe seco no queixo. Depois agarrou a outra pela alça do maiô, empurrou-lhe a espinha com o joelho e deixou-a retomar fôlego. Tossindo, pois engolira a água ao ser arrastado para baixo, virou de costas e principiou a rebocar seus fardos inertes na direção da praia. Os dois Pommies, com água pelos ombros, estavam tão assustados que se recusavam a ir mais longe, e Dan não os censurou. Os dedos dos seus pés mal tocavam a areia. Ele suspirou aliviado. Exausto, fez um derradeiro esforço sobre-humano e deixou as mulheres em segurança. Recobrando rapidamente os sentidos, elas voltaram a gritar, debatendo-se desesperadas. Ofegante, Dan conseguiu sorrir. Já fizera sua parte. Os Pommies que se encarregassem do resto. Enquanto descansava arquejante, a corrente voltara a puxá-lo e seus pés já não tocavam o fundo, nem mesmo quando mais os esticava. Fora tudo por um triz. Se ele não estivesse presente, elas se teriam afogado com certeza. Os Pommies não tinham a força nem a habilidade para salvá-las.
Mas disse uma voz: elas só queriam nadar para poder estar perto de você. Só depois que o viram se lembraram de entrar. Foi por sua culpa que elas correram perigo. Por sua culpa. E enquanto ele boiava placidamente, sentiu uma dor lancinante no peito, como a que sentiria sem dúvida se fosse atingido por uma lança, um longo dardo incandescente que lhe transfixasse o corpo. Gritou, atirou os braços para cima, enrijecendo os membros, os músculos convulsos. Mas a dor exacerbou-se, obrigou-o a abaixar os braços, a enfiar os punhos nas axilas, a erguer os joelhos. Meu coração, estou tendo um ataque do coração, estou morrendo. Meu coração, eu não quero morrer, ainda não. Enquanto não tiver começado o meu trabalho, enquanto não tiver tido a oportunidade de dar provas de mim mesmo. Senhor, ajuda-me, eu não quero morrer, eu não quero morrer. O corpo convulsionado aquietou-se, afrouxou-se. Dan virou de costas, deixou que os braços flutuassem bem abertos e moles, apesar da dor. Através dos cílios molhados, olhou para cima, para a abóbada alta do céu. É isso mesmo. Este é o teu dardo que, em meu orgulho, te supliquei há menos de uma hora. Dá-me a oportunidade de sofrer, disse eu. Faz-me sofrer. Agora, quando o sofrimento se apresenta, eu lhe resisto, incapaz de amor total. Adorado Senhor, tua dor. Devo aceitá-la, não posso combatê-la, não posso lutar contra a tua vontade. Tua mão é poderosa e esta é a tua dor, como a que deves ter sentido na cruz. Meu Deus, eu sou teu. Se esta é a tua vontade, faça-se ela. Como uma criança, coloco-me em tua mão infinita. És bom demais para mim. Que fiz eu para merecer tanto de ti e das pessoas que me amam mais e melhor do que qualquer um? Por que me deste tanto se não sou digno? A dor. És tão bom para mim. Pedi que ela não demorasse e ela não demorou. Meu sofrimento será breve, logo passará. Logo verei teu rosto. Mas agora, ainda nesta vida, eu te agradeço. A dor. Meu adorado Senhor, és bom demais para mim. Eu te amo. Imenso tremor sacudiu o corpo quieto, expectante. Moveram-se os lábios, murmuraram um nome, tentaram sorrir. Depois as pupilas se dilataram, expulsando todo o azul dos seus olhos para sempre. Chegando afinal sãos e salvos à praia, os dois ingleses deixaram cair na areia seus fardos que choravam e ficaram à espera dele. Mas no plácido mar azul vazio e vasto, as ondas precipitavam-se para a praia e recuavam. Dan se fora. Alguém pensou na estação da Força Aérea dos Estados Unidos, que ficava ali perto, e correu a pedir socorro. Menos de 30 minutos depois, um helicóptero subiu, bateu o ar freneticamente e pôs-se a descrever círculos cada vez maiores, a partir da praia, procurando. Ninguém esperava ver coisa alguma. Os afogados costumavam descer ao fundo e só alguns dias depois surgiam à tona. Passou-se uma hora e então, a uns 20 e tantos quilômetros da praia, avistaram Dan boiando pacificamente no seio do mar profundo, de braços bem abertos e rosto voltado para o céu. Por um momento o supuseram vivo e alegraram-se, mas quando o aparelho baixou o suficiente para fazer a água espumar e sibilar, tornou-se evidente que ele estava morto. Transmitiram-se as coordenadas pelo rádio do helicóptero. Uma lancha saiu às pressas e 3 horas depois voltava. Espalhara-se a notícia. Os cretenses gostavam de vê-lo passar, gostavam de trocar com ele algumas palavras tímidas. Gostavam dele, embora não o conhecesse. Correram todos para o mar, as mulheres de preto como pássaros desengonçados, os homens vestindo velhas calças muito largas, camisas brancas de colarinho aberto e mangas arregaçadas, e ficaram em grupos silenciosos, esperando. Quando a lancha chegou, um suboficial corpulento saltou em terra e voltou-se para receber nos braços uma forma envolta num cobertor. Deu uns poucos passos pela praia além da linha d'água e, com a ajuda de outro homem, depôs sua carga no chão. O cobertor abriu-se.
Ouviu-se um murmúrio alto que partiu dos cretenses. Estes se aproximaram ainda mais, beijando crucifixos com lábios curtidos pelo templo, as mulheres entoando suavemente uma melopeia, um ó, sem palavras, quase melódico, triste, paciente, terra a terra, feminino. Eram aproximadamente 5 horas da tarde. O sol listrado por nuvens descia para o ocaso por trás do rochedo escuro, mas ainda estava suficientemente alto para alumiar o grupinho preto na praia. A longa forma imóvel na areia, com sua pele dourada, os olhos cerrados de cílios eriçados por causa do sal que principiava a secar, o tênue sorriso dos lábios azulados. Apareceu uma padiola e, em seguida, juntos, cretenses e funcionários americanos levaram o corpo de Dan. Atenas estava num rebuliço. Multidões amotinadas anarquizavam tudo, mas o coronel da USAF conseguiu comunicar-se com os seus superiores numa faixa de frequência especial, com o passaporte australiano azul de Dan na mão. Como todos esses documentos, aquele nada dizia a seu respeito. Diante da palavra profissão estava escrito apenas estudante, e no verso, debaixo da epígrafe parente mais próximo, liam-se o nome de Justine e o seu endereço em Londres. Despreocupado com o significado legal do termo, ele escrevera o nome da irmã porque Londres ficava muito mais perto de Roma do que de Drógheda. No seu quartinho na estalagem, a maleta preta, quadrada em que guardava seus implementos sacerdotais, não tinha sido aberta. Ela esperava, com a mala de roupas, as instruções para onde devia ser remetida. Quando o telefone tocou às 9 horas da manhã, Justine rolou na cama, abriu um olho sonolento e ali ficou a xingar o aparelho, jurando que mandaria desligá-lo. Vá lá que o resto do mundo julgava certo e apropriado começar a fazer o que fazia às 9 da manhã. Mas por que haveria de supor o mesmo a respeito dela? Mas ele tocou. Talvez fosse rém. Esse pensamento fez pender a balança em favor da consciência. Justine levantou-se e arrastou-se cambaleante até a sala de estar. O parlamento alemão estava em sessão urgente. Fazia uma semana que ela não via Rein e não se sentia otimista quanto às suas oportunidades de vê-lo na semana seguinte. Mas talvez a crise tivesse sido resolvida e ele telefonasse para dizer-lhe que estava a caminho. Alô? Senhorita Justine O'Neill? Sim, é ela mesma quem está falando. Aqui é da Casa da Austrália, no Aldwych. Sabe o que é? A voz tinha uma inflexão inglesa. Dizia um nome que o cansaço não lhe permitia ouvir, porque ainda estava assimilando o fato de que não era a voz de Rein. Sei, Casa da Austrália, que é que tem? Bocejando, ela equilibrou-se sobre um pé e esfregou-lhe o dorso com a sola do outro. A senhora tem um irmão, o Sr. Danny O'Neill? Os olhos de Justine abriram-se. Tenho sim. Que agora está na Grécia, senhorita O'Neill? Os dois pés apoiaram-se no tapete e ficaram juntos um do outro. Está, é isso mesmo. Não lhe ocorreu corrigir a voz, explicar que era padre e não senhor. Senhorita O'Neill, lamento muito informar que tenho o infausto dever de dar-lhe uma notícia má. Uma notícia má? Uma notícia má? Que foi? Que notícia? Que aconteceu? Lamento informá-lo que seu irmão, o Sr. Danny O'Neill, morreu afogado ontem em Creta e, segundo consta, em heróicas circunstâncias, efetuando um salvamento. Entretanto, a senhora precisa compreender que há uma revolução na Grécia e que a informação que nos chegou é um tanto vaga e talvez não muito exata. O telefone estava sobre uma mesa perto da parede e Justine apoiou-se no sólido suporte que a parede lhe oferecia. Seus joelhos vergaram. Ela começou a escorregar muito devagar para a frente e acabou formando um volume enrolado no chão. Sem rir e sem chorar, emitia ruídos intermediários, ofegos audíveis. Danny afogado, Danny morto. Creta, Danny afogado, morto. Senhorita O'Neill? A senhora está aí, senhorita O'Neill? Perguntou a voz insistente. Morto,
Afogado, meu irmão. Senhorita O'Neill, responda. Sim, Deus, estou aqui. Consta que a senhora é o parente mais próximo dele. Portanto, solicitamos suas instruções sobre o que fazer com o corpo, senhorita O'Neill. A senhora está aí? Sim. O que quer que se faça com o corpo, senhorita O'Neill? Corpo. Ele era um corpo. E eles não podiam nem dizer o seu corpo. Tinham de dizer o corpo. Dani, meu Dani, ele é um corpo. O parente mais próximo? Ela ouviu a voz perguntando, fina e tênue, rasgada pelos grandes esôfagos. Não sou o parente mais próximo de Dani. Creio que o parente mais próximo é minha mãe. Seguiu-se uma pausa. Isso está ficando muito difícil, senhorita O'Neill. Se a senhora não é o parente mais próximo, nós perdemos um tempo precioso. A compaixão polida foi substituída pela impaciência. A senhora parece não compreender que há uma revolução na Grécia e que o acidente aconteceu em Creta, ainda mais distante e mais difícil de contactar. Francamente, a comunicação com Atenas é virtualmente impossível e nós recebemos instruções para transmitir sem demora os desejos pessoais e as instruções do parente mais próximo em relação ao corpo. A senhora, sua mãe, está aí? Posso falar com ela, por favor? Minha mãe não está aqui, está na Austrália. Na Austrália? Santo Deus, isso está ficando cada vez pior. Agora teremos de passar um cabograma para a Austrália. Novos atrasos. Se não é o parente mais próximo, senhorita O'Neill, por que o passaporte de seu irmão diz que é? Sei lá, disse ela e surpreendeu-se a rir. Dê-me o endereço da senhora, sua mãe, na Austrália. Passaremos imediatamente um cabograma para ela. Precisamos saber o que fazer com o corpo. Espero que a senhora compreenda que com o tempo que levam os cabogramas para ir e vir, haveria um atraso de 12 horas. Já será bem difícil sem essa confusão toda. Então telefone a ela. Não perca tempo com cabogramas. Nosso orçamento não prevê chamadas telefônicas internacionais, senhorita O'Neill, replicou a voz dura. Agora, por obséquio, dê-me o nome e o endereço da senhora sua mãe. Senhora Madge O'Neill, recitou Justine. Drogheda, de Lambone, Nova Gales do Sul, Austrália. Ela soletrou para eles os nomes pouco familiares. Mais uma vez, senhorita O'Neill, minhas mais profundas condolências. O receptor deu um clique e começou o som gutural e interminável da linha telefônica. Justine sentou-se no chão e deixou-o escorregar para o seu colo. Devia haver um engano. Tudo se acabaria esclarecendo. Danny afogado? Ele que nadava como um campeão? Não era verdade. Mas é, Justine, você sabe que é. Não foi com ele para protegê-lo e ele se afogou. Você foi sua protetora desde que ele era um bebê e devia estar lá. Se não pudesse salvá-lo, devia estar lá para morrer afogada com ele. E a única razão por que não quis ir com ele foi por querer estar em Londres para que Ryan fizesse amor com você. Pensar era tão duro. Tudo era tão duro. Nada parecia funcionar, nem mesmo suas pernas. Não conseguia levantar-se. Nunca mais se levantaria. Não havia lugar em sua mente para mais ninguém, exceto Dan, e seus pensamentos descreviam círculos cada vez menores em torno de Dan. Até que pensou em sua mãe, no pessoal de Drogheda. Oh Deus, as notícias chegariam lá, chegariam a ela, chegariam a ele. Sua mãe não tivera sequer a última visão adorável do rosto de Dan em Roma. Suponho que eles mandem um cabograma para a polícia de Dili e o velho sargento Hermes subirá no seu carro e percorrerá todos os quilômetros até Drogheda para dizer à minha mãe que o único filho dela está morto. Não é o homem talhado para isso e é quase um estranho. Senhora O'Neill, meus mais profundos, mais sentidos pêsames, seu filho está morto. Palavras mecânicas, corteses, vazias. Não posso deixar que façam uma coisa dessas a ela. A ela não. Ela é minha mãe também. Não desse jeito. Não do jeito que eu tive de ouvir. Puxou a outra parte do telefone de cima da mesa e deixou-a cair no colo. Colocou o fone no ouvido e discou para a telefonista. Telefonista internacional, por favor. Alô? Desejo uma ligação urgente para a Austrália. De Lambone, 1212. E depressa, pelo amor de Deus. A própria Madge atendeu ao telefone. Era tarde.
Fi já se recolhera. Naqueles dias, ela não sentia a menor vontade de deitar-se cedo. Preferia ficar sentada, prestando atenção aos grilos e aos sapos, cochilando com um livro aberto à sua frente, recordando. Alô? Chamada de Londres, Sra. O'Neill, anunciou Hazel Endilly. Alô, Justine, disse Madge tranquila. Jussi telefonava de vez em quando para saber como iam as coisas. Mamãe? É você, mamãe? Sim, sou eu, tornou Madge suavemente, percebendo a aflição de Justine. Ai, mamãe. Sua voz soou como um ofego, um soluço. Mamãe, Dan está morto. Um poço abriu-se a seus pés. Descia e não tinha fundo. Madge deslizou para dentro dele. Sentiu que a boca do poço se fechava acima da sua cabeça e compreendeu que nunca mais sairia dali enquanto vivesse. Que mais poderiam fazer os deuses? Ela não o soubera ao perguntá-lo. Como poderia tê-lo perguntado? Como poderia não ter sabido? Não tente os deuses, que eles gostam disso. Quando não for a vê-lo no mais belo momento da sua vida, a fim de partilhá-lo com ela, ele supusera finalmente estar pagando. Dan estaria livre disso e livre dela. Quando não for a ver o rosto mais querido entre todos os outros rostos, ela supusera estar restituindo. O poço fechou-se, sufocante. Madge estava e compreendeu que era demasiado tarde. Justine, minha querida, fique calma, disse Madge enérgica, sem um tremor na voz. Acalme-se e me conte. Você tem certeza? A casa da Austrália me telefonou. Pensaram que eu fosse o parente mais próximo. Um homem horroroso que só queria saber o que eu desejava que se fizesse com o corpo. O corpo era como chamava. Como se Dani já não fizesse jus a ele. Como se ele pertencesse a qualquer um. Madge ouvia soluçar. Céus, acredito que o pobre homem odiasse fazer o que estava fazendo. Ai, mamãe, Dani está morto. Como, Justine? Onde? Em Roma? Por que Ralph não me telefonou? Não foi em Roma. O cardeal provavelmente nem sabe de nada. Em Creta. O homem disse que ele se afogou tentando salvar alguém. Ele estava de férias, mamãe. Convidou-me para irmos juntos e eu não fui. Eu queria representar Desdémona. Eu queria estar com o Ram. Se eu pelo menos estivesse com ele, se eu estivesse, isso talvez não houvesse acontecido. Ai, Deus, o que é que eu posso fazer? Pare com isso, Justine, disse Madge severa. Não pense assim. Está me ouvindo? Danny não gostaria e você sabe disso. As coisas acontecem e não sabemos por quê. O importante agora é que você esteja bem, que eu não tenha perdido os dois. Você é tudo que me resta. Oh, Jussi, é tão longe. O mundo é grande demais. Volte para casa, para a Drógueda. Detesto pensar em você aí, inteiramente sozinha. Não, preciso trabalhar. O trabalho é a única resposta para mim. Se eu não trabalhar, enlouquecerei. Não quero saber de gente, não quero saber de conforto. A mamãe, ela se pôs a chorar com amargura. Como vamos viver sem ele? Como, realmente? Era isso viver? Era de Deus e a Deus voltaste. O pó. A vida é para os que lhe falham. Deus, juntando-se aos bons, deixando o mundo aos outros, a nós para apodrecer. Nenhum de nós pode dizer por quanto tempo viveremos, tornou Madge. Jussi, muito obrigada, minha filha, por me contar tudo você mesma, por telefonar. Não suportei a ideia de qualquer pessoa dar-lhe a notícia, mamãe. Eu não queria que você a ouvisse desse jeito de um estranho. O que é que você vai fazer? O que é que você pode fazer? Com toda a sua força de vontade, Madge tentou transmitir calor e conforto através dos quilômetros à filha arrasada em Londres. Seu filho estava morto, sua filha ainda vivia. Urgia torná-la inteira. Se fosse possível, claro. Em toda a sua vida, Justine parecera ter amado apenas Dani, e a mais ninguém, nem a si mesma. Informações adicionais das partes 55 a 59. Informações da parte 55.
Oxford é uma cidade da Inglaterra. USAF é a sigla para United States Air Force, Força Aérea dos Estados Unidos. Aldwych, nome de uma rua de Londres. Agora começa a parte 7, que vai de 1965 a 1969, que se chama Justine. Informações da parte 57. Hécuba é uma tragédia escrita por Eurípides no ano de 424 a.C. A história se passa após a Guerra de Troia, antes dos gregos deixarem a cidade de modo semelhante às troianas. Mostra a dor e o sofrimento da rainha Hécuba pela perda do filho e da filha, e a vingança pela morte do primeiro. Ofélia é uma personagem da obra Hamlet, de Shakespeare. Pórcia é uma personagem da peça teatral O Mercador de Veneza, de Shakespeare. Ela é uma rica herdeira italiana que vive no reino de Belmonte. Cleópatra foi a última governante ativa do reino ptolomaico do Egito. Informações da parte 58. Kew é uma localidade de Londres. Lady Macbeth é uma das principais personagens da tragédia Macbeth, de Shakespeare. Park Lane é uma rua no centro de Londres.